Ok, gravando. Boa. Bom, tendo em vista o sucesso do artigo apresentado pela Eunice, mostrando o trabalho da equipe da Sociedade Brasileira de Hepatologia, capitaneado pela doutora Maria Lúcia, eu fui atrás desse caso, que é um dos casos que eu acho que eu coloquei lá no grupo. Então, ele é simples, mas ele é interessante só para a gente ver o que dá para fazer no nosso dia a dia e quais são as recomendações internacionais e quais são as recomendações nacionais atualmente para isso. Então, vou lá, pode ir, Eunice? Pode ir. Então, a Eunice colocou esse trabalho no nosso grupo essa semana. Então, é um paciente homem. Ele veio comigo em 20 de junho de 2013. Ele tinha 60 anos, ele é bancário. Você não vai compartilhar ou você vai falar mesmo? Desculpa. Velho. Eu achei que eu já estava compartilhando. Jurássica, viu, Eunice? Acho que eu já estava compartilhado. Peraí, cadê mesmo? Compartilhar. Deu? Não está aparecendo aqui, não. Ainda não. Deu? Agora sim. Então, é um homem de 60 anos, bancário, natural de Atibaia, e que mora há muito tempo em São Bernardo do Campo. Eu conheço ele há muito tempo, na época eu já conhecia fazia uns anos, que ele é pai de uma paciente minha com hepatite autoimune. E ele veio me dizendo que as enzimas hepáticas eles tinham sido encontradas alteradas, exame de rotina, fazia 3 meses, então março de 13, e alguém pediu para ele repetir, a doutora clínica que ele acompanhava, 15 dias depois, e os exames persistiram alterados, e ela pediu sorologias virais e veio um anti-HCV positivo. Então, ele era completamente assintomático, o relatório não tinha nada, não tomava nenhuma medicação, fazia caminhadas diárias há vários anos, joga bola, e ele come de tudo, peso estável, e ele tinha esse antecedente que irritava muito a esposa e a filha. Tomava 3 doses de uísque diariamente, há aproximadamente 10 anos. Nunca fumou, disse que teve uma hepatite ictérica na infância, nunca transfundiu, nunca doou sangue. Os pais eram vivos e saudáveis, com 79 e 77 anos, 2 irmãos saudáveis, 2 filhas, uma com hepatite autoimune em tratamento. E ele me trouxe isso daqui. Desculpa, ele tinha um exame físico, uma pressão normal, um pulso normal. Eu não sei, desculpa, o ICMC aqui, ele está aqui porque era de outro paciente, mas ele era magro, com alto, não sei quanto que é ICMC aqui. E ele tinha um spider bem na cara da gente. E um filho era 2 centímetros e um baço a 2 do rebordo com a esquerda. E o que tinha de alterado eram essas enzimas, uma TGO de 131, que dava umas 3 vezes e meia, uma TGP de 97, que dava umas 2 vezes e meia, uma glicemia normal, um hemograma normal, com plaqueta boa, colesterol e triglicéridos normais, rim bom, tiroide boa, PSA baixo. Quando ela repetiu, ela pediu as mesmas enzimas, que estavam um pouquinho mais baixas, a mesma coisa, fez a amilase e lipase, tinha uma BIR total de 1,14, fosfatase normal, uma gama-GT um pouco aumentada, fez sorologias virais. Anti-HV total, negativo, S, anti-S, anti-HBC negativos, e um anti-HCV positivo. Fez um quantitativo com 2.570.000 e fez um ultrassom que não mostrava aquela hepatosplenomegalia, tinha algumas calcificações residuais no baço, fez uma endoscopia que não tinha varizes, fez uma coluna que tinha uma doença diverticular em sigmoide. Fez fanho musculizo que foram negativos,
e o vírus, a infecção era pelo genótipo 3. Aí a pergunta é essa. Quais as hipóteses diagnósticas, Carolina? Então, doutor, boa noite. É um paciente de 60 anos, ele tem 2 fatores de risco, né, para ter alterações de enzima hepática. Ele tem esse hepatite C, né, foi visto até quantificado a presença do vírus da hepatite C. E tem também o uso de álcool, o abuso de álcool, acho que ele já tem 20 anos de uso, né, de 3 doses de uísque por 10. dia, 10 anos. Naquela dose, 10. Exato. Então, ele tem 2 fatores de risco, né, para ter hepatopatia. A gente viu também um predomínio da TGO acima da TGP, talvez seja por conta também do abuso de álcool, ou então talvez até uma cirrose aí já instalada. E acho que eu ficaria com essas 2 hipóteses no começo agora, doutor. E o exame físico ajuda alguma coisa para as suas hipóteses? Ele tem um baço aumentado, né, pelo que eu me lembro. Acho que a tela não está mais compartilhada, mas tem um baço aumentado, talvez sugerindo até uma hipertensão portal aí já associada. Deixa eu ver o que mais. Estava normotenso, normocárdico, peso ideal, acho que é isso. Ah, e tinha uma spider também, agora que eu vi. Corroborando também com essa hepatopatia aí mais avançada, né? De exames, eu solicitaria. Já tem um exame de imagem aí, né? Já tem um ultrassom que não tinha nada. Então, eu não sei se o Spider estava lá e eu estava com uma hepatosplenomegalia. Nessa Não, época exame a gente já tinha FibroScan disponível? Não. Isso é 2013. 2013. Não sei se já tinha, mas eu não costumo pedir. Entendi. Então, doutor, hoje em dia a gente já iniciaria o tratamento para ele, né, para essa hepatite C, e orientaria a cessação do etilismo, com certeza. Ele já tinha endoscopia solicitada, não tinha varizes de esôfago, certo? Isso. Acho que o ideal, o principal seria iniciar o tratamento para hepatite C, principalmente por conta desses achados aí de doença hepática crônica já, e orientar a cessação do etilismo o mais rápido possível. Beleza. Então, estamos conversando de um paciente há 8 anos atrás, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa para a Carolina? Perguntar alguma coisa? Doutor, não sei se eu perdi, a gente tinha RNI e albumina dele? Tem. Eu não pus, mas é normal. Certo. Só porque realmente... Eu pus no próximo slide, eu pus. Certo. Não, eu concordei, assim, praticamente com tudo que a Carol falou. Acho que só precisa estadiar bem essa doença dele, apesar de que ele tem esse spider, tem essa hepatosplenomegalia, apesar do exame não mostrar, e se ele tem uma hipertensão portal, ainda não desenvolveu varizes esofágicas, né? E dos exames que a gente tem também, até agora, parece que a plaqueta ainda é boa, mas só ficaria atenta a olhar o RNI e a albumina também. Não, desculpa, é que eu vou mostrar, mas esses são normais. É que antigamente, doutor, tratava F3 e F4, né? Eu acho que F1 e F2 não tratavam. Aí eu acho que nessa época aí, deve ter feito biópsia, não sei, para a gente poder ver melhor a questão do grau de fibrose dele. E na época tratava também com interfervirina, eu acho, né? Não sei se tinha... Acho que não tinha DA, é só 2018 para cá. Essa época ainda estava no pegilado, na ribavirina, e se fosse genótipo 1, poderia associar um inibidor de protease. Estava começando essa tripla, né? Já tinha começado em 2011. No final de 2013, no Congresso Americano, começaram a apresentar as novas drogas para a região NS5A e NS5B. Isso foi no final de 2013. Eu acho que a única diferença que eu acrescentaria seria isso, que nessa época aí, teria que investigar melhor aí o grau de fibrose antes de tratar.
aqueles marcadores indiretos APRI, FIB4, já que não tinha, não fazia muito fibroscan, tem alguma utilidade ou era o paciente ia logo? A gente usava até para conseguir nessa situação, né, Dani? A gente acabava, se a gente não tivesse uma elastografia, a gente acabava fazendo esse exame para tentar ver se a gente conseguia pôr o paciente em tratamento. Nessa situação, parece que seria uma coisa que ele parece que tem uma doença avançada, e talvez, eu não sei se calculando o APRI ou FIB4, se a gente conseguiria, porque a TJ dele é alta, mas a plaqueta é normal. Então, não lembro de ter calculado para ele. Entendi, obrigada, doutor. Doutor, o senhor fala que ele teria doença hepática crônica por conta do Spider? Porque, assim, Eu achei que ele tivesse. Palpei uma hepatosplena, eu vi um Spider. Eu achei que ele tivesse uma doença hepática crônica, hipertensão portal, e já com algum grau de comprometimento por hiperestrogenismo, por causa da presença do Spider. Entendi. E fiquei muito invocado se aquilo lá, aquela inversão O para P, fosse por conta da doença já ser avançada ou se tivesse um componente alcoólico. Só comentando, eu até no ambulatório comentei uma vez, a tese do Dr. Mário Kondo, ele pegou o ambulatório de doença hepática alcoólica em 300 pacientes. E a gente fez anti-HCV nos pacientes. E viu que 30%, foi quando surgiu o teste da hepatite C, 30% dos pacientes que eram rotulados como doença hepática alcoólica tinham hepatite C. E alguns da doença que tinham biópsia, a biópsia era típica de vírus, não era do álcool. E de interessante foi que a única diferença que ele encontrou de quem tinha hepatite, o teste positivo e negativo, era a idade que o sujeito procurava atendimento médico. Se ele tivesse doente, atendimento médico por alguma complicação, né? Desde icterícia, ascite, encefalopatia, o que fosse, que ele procurou atendimento lá no hospital. Geralmente, quem tinha só doença hepática alcoólica procurava com uma mediana de 50 anos. E quem tinha associação hepatite C com doença hepática alcoólica começava a ter problema com 35. Então, a conclusão dele na época foi que ter 2 vírus é melhor, ter 2 motivos para doença hepática é pior do que ter um só, né? Que nem o ACLF, né, que vocês fazem aí, que a gente fazia na nossa residência, que era quantos soros estavam pendurados, pior o prognóstico do paciente. Não é isso, doutora Maria Lúcia? Tá sem som. Tá sem som, Mary. Eu acho que esse é um ótimo índice, continua valendo até hoje. Quanto mais soro pendurado, pior o prognóstico. Doutor, nesse ultrassom que ele fez nessa época, tinha algum achado de hepatopatia crônica no ultrassom? Não, ele me trouxe, era tudo externo, ele tinha um plano que é CACI. É um plano meio simples, então ele fazia os exames lá em São Bernardo e veio como um fígado normal, porta normal, baço normal, com baço com umas calcificações. Só. Ah, entendi. IgG também não tinha medido, né? Oi? IgG também não tinha. Eu vou mostrar para frente que ele tinha uma hipergama, mas na época a gente não fazia nível sérico de imunoglobulinas. Entendi. Não é isso aí, Gama? Qual a sua conduta em 2013? Sim, eu acho que tá correndo tudo. A princípio, a Carolina fez uma abordagem muito objetiva e clara, né? Mas certamente em 2013 esse paciente tem biópsia hepática, né? Era obrigatório, né? É. E a chance de ser doença mais alcoólica ou ser mais viral? Eu acho que aí a gente tem aí a possibilidade de que a associação álcool e vírus C talvez trouxesse nesse paciente uma agressividade maior de doença e os achados do exame físico, com um fígado de borda mais romba, um baço aumentado, a presença de telangiectasias, talvez sejam dados, sim,
que reforçam aí essa gravidade maior da disfunção hepática e esse binômio álcool e vírus, talvez, né, como o senhor mesmo disse, né, uma única doença hepática é melhor do que duas associadas, né, e ele tinha um abuso alcoólico aí bem estimado, né. E essa TGO maior que TGP, fica sempre a pergunta, né, isso é predominantemente mais álcool ou isso já é a inversão da doença hepática crônica avançada? Como ele tem plaqueta boa, né, e tem NR bom, seria ele um TI-A, bom para biópsia, e em 2013 todo mundo biopsiava, né? Então, acho que teremos aí uma biópsia bonita. Aqui tem um detalhe, já que você falou da gama-GT, a doutora Maria Lúcia talvez lembre mais dos detalhes, mas a tese da doutora Ivonete, eu não lembro se foi mestrado ou doutorado, hepatite C com gama-GT alta tem mais chance de ter doença grave, né? Sim. Interessante. Não lembro assim dos números, mas naquela época a gente explorava um monte de coisas da gama-GT na hepatite C, né? E ela tinha relação com gravidade, tinha relação com pior resposta ao tratamento com interferon. Então, era um marcador que a gente usava assim com características prognósticas, né, na hepatite C. E o genótipo 3, que é mais esteatótico? Sim. Quer dizer, Sim, né? a esteatose do genótipo 3 é uma esteatose que parece ser diretamente associada ao vírus. Ao vírus, né? Sim. Agora, no genótipo 1, você pode ter esteatose também, mas aí, em geral, é mais associada à doença metabólica, né? Sim. Ou alcoólica ou não alcoólica. Alguém quer perguntar mais alguma coisa do caso? Porque isso é a nossa, meio um pouco da história nossa de hepatite C, né? Como é que a gente foi aumentando a facilidade de acesso aos medicamentos, os remédios ficaram com menos efeitos colaterais. Então, aqui a gente estava numa transição e a gente tinha para esse paciente, nesse momento, um interferon e ribavirina, interferon um genótipo 3, com uma chance de 80% na época de uma RVS com 6 meses de tratamento. Se fosse genótipo 1, a gente teria já aumentado isso também para os 80%, associando o inibidor de protease, que era o telaprevir e boceprevir, com tratamentos geralmente em torno de 1 ano. Então, a gente tinha um genótipo 3, num momento meio histórico da hepatite C, né? E eu encontro o Edmundo e dou boa noite agora. Boa noite, desculpa eu ter atrasado, eu cheguei atrasado e perdi um pouco, mas eu acompanhei a história da hepatite C e eu também passei por isso tudo, as angústias do tratamento antigo. Posso ir em frente? Alguém quer perguntar ou fazer algum comentário? Mary? Doutora Lúcia, doutor Eduardo, doutora Lúcia, 2013, ainda antes do DAS, o genótipo 3 já era considerado, nesses genótipos clássicos, o de pior resposta terapêutica, ou isso mudou com os DAs? Pode responder, chefa. Então, isso inverteu, né? Ele era um genótipo bonzinho, daí ele passou a ser um genótipo difícil, e isso foi mudando ao longo do tempo conforme os tratamentos foram aparecendo, né? Então, isso foi uma mudança cerebral que a gente tinha que fazer em relação às pessoas que tinham genótipo 2 e 3, né? Primeiro achar que era bom, mas depois achar que era ruim. O genotipo 1 era o pior que tinha antigamente. Quem tinha um A ou um B antigamente. Menos, e aí, quando era 2 e 3, a gente gostava, porque era mais fácil de tratar, né? E aí, depois, isso se modificou
com o aparecimento dos DAs, a coisa se inverteu. Aí o 3 passou a ser o difícil, o vilão, né? O mais complicado de tratar. Eu acho que 2012 e 2013 foi o ano fatídico da gente ver que interferon, junto com esses remédios, a gente teve muito estrago, né, Mary? Nossa, foi uma época assim, terrível, né? Terrível. Eu lembro muito do envolvimento tanto da Silvia, lá de Campo Grande, quanto da Crisinha, que atendiam muitos pacientes com esse tratamento de interferon, ribavirina e mais o Telaprevir ou Boceprevir. O Edu falou aí de 70%, 80%, mas a gente nunca chegou a isso porque tinha que interromper, né, os tratamentos. As pessoas tinham de tudo. Tinha manifestação de pele, tinha diarreia, tinha anemia, leucopenia, tinha... Nossa, foi um horror essa época, um horror. E com um ganho muito pequeno de resposta, assim, em relação ao que a gente já tinha, só com interferon e riba, né? Então, foi uma época difícil. E aí a gente só foi conseguir mudar alguma coisa no finalzinho de 2014. Que aí começou a chegar o tratamento livre de interferon, né? Aí as coisas se acalmaram. A gente, às vezes, tinha que internar doente para transfundir. Era uma anemia violenta, que não respondia a nada, não tinha eritropoetina, não tinha... A gente tinha medo do remédio. Né? Muita farmacodermia. Farmacodermia, por canal. É. A gente tinha um canal com a Dermato, que a gente mandava os pacientes, que tinha rush, tinha um monte de farmacodermia. Aí tinha aquela dieta que tinha que ser rica em gordura. Aí dava... Chocolate. Ai, credo, não gosto nem de lembrar. Bom, gente, deixa eu ir em frente, mas isso é história da hepatite C que nós acabamos vivendo, né? Nossa geração viu uma doença começar a existir e acabar, né? Que era não A, não B. Em 89 teve todo rebuliço de encontrar um agente etiológico, depois identificar o tratamento, e os tratamentos cada vez tentando matar mais, e hoje a gente está numa fase que talvez hepatite C para vocês, e para muita gente, é uma gripe, né? Ou que precisa de um antiviral, né? Então, vou continuar. Daí, o paciente, ele resolveu ouvir uma frase que eu falei. Que eu falava que álcool e vírus eram ruim. Ele falou, tá bom, vou parar de beber e vamos ver o que acontece. Daí, ficou um ano sem aparecer, acompanhando com a médica lá de São Bernardo, e quando ele volta, em junho de 2014, ele traz um hemograma normal, plaqueta continuava boa, VCM bom, e as enzimas tinham invertido, continuavam altas, mas daí era só a TGP e a TGO tinha ficado mais baixa. A gama-GT tinha normalizado, tinha uma ferritina um pouco aumentada, com uma saturação de 36%, aquilo que a Dani perguntou, em NR bom, uma albumina boa, e na eletroforese ele tinha uma hipergama-globulinemia com 1,7. Repetiu a carga viral e 4.700.000. E a minha conduta na época foi indicar uma biópsia hepática, como vocês já comentaram. A biópsia, como ele tinha o Cassis, ele fez lá no convênio do Hospital São Paulo. Uma biópsia de 7 espaços porta, alguns deles alargados por fibrose, infiltrado linfomono, difuso portal, extravasava focalmente para o parênquima, porém sem caracterizar necrose sacabocada ou hepatite de interface, né? E no parênquima havia raros focos de necrose, com leve infiltrado linfomono, raros corpúsculos acidófilos e com uma esteatose macro de até 10% dos hepatócitos. Grau 1. E a presença de um depósito de pigmento férrico em hepatócitos periportais.
E a Valéria laudou como hepatite crônica associada ao vírus da hepatite C, estadiamento 1, IP2, APP1, AP1, marcador etiológico esteatose, e deu como classificação do metavir A1, F1, como aciderose grau 1. E aí? O que fazemos? Pensando que nós estamos já no meio de 2014. Eu tenho a impressão que nessa época, não tenho certeza, o Ministério não liberava tratamento para A1, F1. Eu acho que era acima de F2. E não tinha uma hepatite de interface também, né? A gente não podia tratar todo mundo, tinha uma restrição do tratamento por conta de custo, uma série de coisas, e ficava esperando, não tinha o que fazer, não. Eu não sei. Oi? Aquela época em que a gente ficava esperando e ficava torturando os pacientes, né? Porque tinha que repetir biópsia dali 3 a 5 anos para ver se o grau de fibrose aumentava para cair na indicação de tratamento, né? Que é outra coisa complicada que a gente fez no passado, né? Muita rebiópsia. A gente tem paciente lá no ambulatório que, antes de curar o vírus C, biopsiou 3 vezes, até encontrar uma fibrose avançada, né? E eu acho que a gente perdeu muito doente, foi perdido nessa época, Lúcia, porque a gente ficava esperando, o cara não sabia que não tinha o que fazer, ia embora e não voltava mais, não tem tratamento esse negócio, e tchau. Eu não sei se você já começou o tal do Relink, mas nesse projeto Relink, a gente viu muito isso. Paciente que sumiu, e aí a gente perguntava por que sumiu. Porque na época falavam que eu não podia ganhar remédio, eu cansei de esperar, e eu fui embora, e não dei mais bola para isso. Teve muito isso. Esse paciente, ele ficou muito feliz com a biópsia. Ele já tinha parado de beber, a família tinha dito que ele tinha melhorado muito, que ele era uma outra pessoa, muito mais convivível, né? A esposa são 2 filhas, né? Que aqui é na consulta. E com essa biópsia eu fiquei, e era 2014, e eu fiquei assim, não tinha como propor um tratamento, que ele não ia conseguir pegar com essa biópsia. Então eu propus para esperar e ver como é que as coisas andariam. E coincidiu da gente começar a fazer fibroscan lá na gastro. Então, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Ele fez uma biópsia, ele ficou aguardando o tratamento, eu lembro que isso foi a 14, daí em 15 ele mantinha as enzimas, a ferritina mantinha igual, em final de 15 a mesma coisa, daí ele fez uma carga que tinha aumentado, mas aquela coisa que ficava flutuando, fez um HIV negativo, ele tinha virado para A e B, e o fígado estava com um pouco de aumento de ecogenicidade, com tudo normal. Ele ficou esperando, ele deu uma sumida, e ele volta em 2017, e eu falei para ele que a gente tinha a possibilidade de fazer um fibroscan. E o fibroscan veio com essa medida aí, de 14,3 kg. Ganhou o tratamento, né, professor, com fibroscan, hein? Oi? Ganhou o tratamento com fibroscan. Ganhou o tratamento com fibroscan. E daí, ele conseguiu ir pegar o remédio, ele iniciou sofosbuvir com daclatasvir por 90 dias. Na semana 12, ele fez uma bioquímica, ele fez um RNA, e o RNA, na época, eu fazia com 4 e com 12, ele não sabia quanto fazer, negativos, e com 3 meses depois, ele repete, e as enzimas tinham voltado a subir, o RNA tinha voltado a positivar, e a gente caracterizou aqui uma recaída.
Daí aqui a pergunta que eu faço é o que fazer? Retrata, pede prova de resistência antes e que droga utiliza? Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você confiou nesse 14, tendo uma biópsia de 3 anos antes, né? F1? O que você achou desse 14 aí? Olha, eu achei que foi eu não botei muita fé e achei que foi um motivo só para ele conseguir pegar o remédio, como a doutora Amélia colocou. Então, eu usei esse critério para pedir, pedir né? tratamento, mas eu não achei que ele não deveria ter progredido em tão pouco tempo. E mesmo aquele exame físico inicial lá, o fígado diminuiu, mas a ponta de baço continuava lá, e o Spider estava na minha cara cada vez que eu examinava ele. Mas eu fiquei achando, será que a biópsia não foi representativa e realmente ele é cirrótico, mas os ultrassons não mostravam alteração morfológica, nem nada heterogêneo. Ou o Fibriscan também podia ter valorizado, aumentado a fibrose. O pessoal estava começando o Fibriscan também, os próprios examinadores não tinham muita experiência, quer dizer, não sei, pode ser que tinha. Tinha esteatose, tinha um pouquinho de febre, né? Mas Talvez... nessa época, algumas pessoas aumentavam o grau de fibrose mesmo para conseguir o tratamento, né? Isso a gente viu com alguma frequência, as pessoas aumentarem um pouquinho também, né? É que esse era da escola, então acho que não teve esse... talvez não tenha. Foi... O ultrassom ele fez de novo e continuava sempre sem hepatospleno no ultrassom. Ele aumentou um pouco a ecogenicidade, que não tinha no primeiro... Mas sem baixo. Esteatose. Mas eu acredito, o prof. Edu, que ele houve uma superestimação do Fibroscan, porque também tinha esteatose e aumento de ferritina, né? De ferro, né? Hepático, não é isso? Pelo que eu li aí? A biópsia era uma esteatose pura. Quando ele biopsiou, ele já tinha, né? Então, não sei. Coisas do Fibroscan, que talvez o Fibroscan, se a gente tivesse... deve ter superestimado, mas é sorte dele, que ele ganhou tratamento novo, né? Se a gente tivesse substituído o Fibroscan naquela época e não feito a biópsia, a gente estaria atribuindo a ele uma doença hepática mais avançada. Um exame com hepatospleno, um Spider, mais um Fibroscan de 14, já vai tratando e mandando ele para controle semestral depois de resposta de alfa-feto para monitorar hepatocarcinoma. O FIB4 dele, quanto era, Edu? Eu vi a ficha, eu lembro de ter calculado, mas eu não peguei. Desculpa. O tratamento... Mas a plaqueta dele sempre foi 180, 200, nunca baixou a plaqueta. A recaída foi exatamente, ele fez o tratamento completo, dessa vez que eu pedi o DAA, e daí depois que teve o... Testou direitinho, terminou com enzimas bem baixinhas, o RNA negativo, ele tinha feito o RNA com 4 e com 12. Tá. Quando ele foi repetir 3 meses depois, estava tudo positivo. Voltado a subir e o RNA estava positivo. Aí nessa época não tinha como retratar, né? Porque a gente não tinha como retratar. Durante esse tratamento que houve a recidiva, ele não estava bebendo, não. Não, ele parou. Ele nunca mais bebeu. Não houve má aderência por conta de bebida, ele não esqueceu de tomar remédio. Não, porque ele até respondeu e ele é um cara normal, assim. Ele estava bebendo bem, ele entendeu que o álcool estava fazendo mal, ele não bebeu mais. Não parecia ser um dependente. Alguém gostava de uísque. Aí, nessa época podia fazer mais 3 meses, né, doutor Edu? Podia estender até 6 meses. Você teria que pensar num novo tratamento, né? Aqui a gente estaria discutindo o retratamento de uma falha de DAA com droga NS5A. É isso, doutora Maria Lúcia? É isso. Ele respondeu, mas aí teve uma recaída. Na recaída, a gente sempre precisa
embora não tenha nenhuma evidência de reinfecção, sempre é bom refazer o genótipo, né, para ver se é a mesma coisa, e se tem epidemiologia, a gente fica mais com reinfecção do que com recaída. Mas pode acontecer, com NS5A ele pode ter desenvolvido resistência, né, e aí tem que retratar. Eu acho que não adiantaria muito prolongar, né? Mesmo que desse para emendar, né? Porque é difícil emendar, porque até que vem a resposta e tudo, você não consegue passar de 12 para 24, assim, direto. Então, eu acho que ele não teria muita chance prolongando este mesmo tratamento, que geralmente é por indução de resistência. Então, acho que ele teria que retratar mesmo. Isso a gente fez em 2017. Você pesquisaria as mutações de resistência? Nunca ficou estabelecido que valesse a pena fazer pesquisa de resistência para o vírus da hepatite C, né? Poderia se fazer, até mais academicamente. Aquele francês lá, como é que ele chama? O Pawlowski, né? Ele até era meio adepto da pesquisa de resistência aos antivirais, mas à medida que foram aparecendo outros tratamentos e essa composição de tratamentos triplos e tudo isso deixou de ser interessante fazer. Difícil, e os tratamentos estavam aí para resgatar. Então, nunca pegou esse negócio de pesquisar a resistência para vírus da hepatite C. Doutora Lúcia, no grupo tratado na casinha da hepatite, eu lembro de alguns anos atrás, acho que foi a senhora que comentou que aqueles pacientes que vinham de vez em quando e, olha, tomou DA e recidivou, né, ou não respondeu. Eram pouquíssimos pacientes e chegou-se à conclusão que, na verdade, mais de 8 ou 9, talvez, menos de 10, a maior parte deles era erro, né, na tomada da medicação, né, e não, na verdade, uma recidiva, né, mas uma falta de adesão ao tratamento. Isso é verdade? Não, o trabalho que a gente tem, eu não sei se você está se referindo a isso. A gente fez um trabalho, mas lá atrás, só com interferon e riba, e aí a gente tinha muita resposta com recidiva nos pacientes em diálise. E aí a gente, uma pós-graduanda que estudou isso, levou esse material para a França, e não é que a gente tinha muita resposta com recidiva, é porque a gente levou para fazer análise filogenética e tal. Ele falou que a gente tinha muito falso negativo de fim de tratamento. As pessoas, de fato, não tinham respondido. A gente estava achando que respondeu e recidivou, mas, na verdade, não tinha respondido em hora nenhuma, né? Então, nesse paciente do Edu, é mais difícil acreditar nisso, porque ele é que nem o Dr. Moisés Mince, só faz exames nos laboratórios AAA. Então, a gente não vai achar que o exame dele estava errado, né? Ele fez 2 vezes, né, Mary? Foi? Ele fez 2 vezes. Então. Fez 2 vezes o de RVS. O RNA ele fez com 4 semanas, já estava negativo. Tá. As enzimas já estavam normais. E com 12, quando ele terminou, no dia seguinte, estava negativo com 25 e 22 de TGO e TGP. E aí eu falei, vai curar, fica tranquilo. Quando ele faz o controle de 3 meses, volta a enzima e volta o RNA. Esse caso não tem dúvida, né? Ele teve uma recidiva e muito provavelmente por emergência de resistência e não falta de adesão. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Gama, mas
A gente nunca fez uma avaliação legal de adesão. A gente até tentou, uma época, fazer, que era o único jeito de fazer uma boa avaliação de adesão, mas era na época do interferon também, que era uma época, não sei se o Edmundo e o Edu lembram, que eles tinham que ir tomar o remédio no centro de referência. Tinha um nome, esse negócio de fazer aplicação. Compartilhava, né, o frasco, não era isso? E aí eles tinham o registro lá, se o paciente ia ou não ia. Então, era um jeito de fazer um trabalho legal com adesão, pegando os dados lá da farmácia. Porque aí o cara tomava injeção lá na farmácia. Se ele não apareceu, é porque não teve adesão. Mas outras formas de avaliar a adesão, a gente nunca fez nenhum trabalho lá, não. Teve um paciente que eu acompanhava, que ele foi tratar na casinha, e era um chileno, gente boa. E ele acabou ficando namorando com a menina do posto de saúde, do Pastorinho. Então, ele ficava para o fim da fila, e depois ele já saía com ela. E ele me falou: doutor, todo mundo toma injeção, mas ninguém toma ribavirina. Ele falou: é um papo na fila que quem faz mal é a ribavirina. Então, o pessoal, por um batendo papo com o outro, já manda não tomar ribavirina. Eu tomo, porque o senhor fala que ela é muito importante para aumentar o efeito. Mas lá ninguém sabe disso. E ele falava: por que você não fala para os médicos lá do seu serviço que tem que tomar ribavirina? Como ele era um genótipo 2, ele respondeu, mas assim, ele me falava que realmente a ribavirina estava sendo subutilizada. Pura verdade. E na associação com o interferon, a ribavirina era fundamental. A adesão e manter nível sérico constante e tal, a aderência à ribavirina era fundamental. Hoje em dia não tem muita importância. A gente reduz a ribavirina com DAA e coisa para 500 miligramas, dose pequena e coisa, não tem muito problema. Mas com interferon, se fizesse isso, o cara recidivava. Às vezes respondia e depois voltava. Agora, isso que o Eduardo está colocando é muito raro, porque esse doente dele agora, ele teve uma RVS, ele estava negativo na semana 12 pós-tratamento. Não, depois. É RVT, semana 12 de tratamento. Ah, bom, eu tinha entendido que ele tinha da semana 4... Era RV4 e RV12. Na 24 seria 12 semanas pós. Tudo bem, tá. Na verdade, se a gente for usar o termo correto, ele foi um não respondedor. Ele chegou na semana 12 e estava com HCB-RNA positivo. É que como ele fez uma cinética, colheu na 4, colheu na 12, a gente viu que durante o tratamento ele negativou, aí provavelmente no meio do caminho teve emergência de resistência e chegou lá e não teve RBS, né? Então, foi uma ausência de resposta, e não uma resposta com recidiva. Né? Assim, é impossível, resposta com recidiva. Ele terminou no dia seguinte que ele tomou os comprimidos, ele foi colher e estava negativo. Ele recidivou no pós-tratamento. Então, mas... RVS... Sim, ele respondeu. Acabou o tratamento, estava tudo negativo. Então, ele teve uma resposta. Teve uma resposta. Ele recidivou em 3 meses. Depois, como estava o vírus na semana 4 de tratamento e na semana 12 de tratamento. Na hora que acabou o tratamento, estava negativo. Respondeu. Ele é um respondedor com recaída naqueles desenhos. Respondedor com recaída. É que hoje em dia você não usa esse termo porque foi eliminada a resposta de fim de tratamento. Até agora sim, né? Mas na época não. Então, a gente só avalia na semana 12 e classifica respondedor ou não respondedor, né? Então, assim, se a gente for dizer claramente o que aconteceu com ele, ele não respondeu. Mas na época a gente considerava a resposta com recaidoso, a gente só faz tanto que a gente faz carga viral. Justamente se chegou à conclusão que essa de fim de tratamento não significa nada, né? Não é porque ele está negativo nessa semana que ele vai estar negativo lá na frente. Sim. E ele poderia até estar positivo no final do tratamento e negativar 3 meses após. Podia também. Então, na verdade, mas, os conceitos mudaram,
né? E trouxeram melhores resultados ao tratamento, né? Ou seja, estabelecer tempo de avaliação trouxe melhor resposta em termos numéricos do sucesso do tratamento. Eu acho que, em relação à resistência, não sei se é uma bobagem virológica que eu vou falar, mas ele não tem uma resistência primária. Ele teve uma resistência que emergiu pós-tratamento. Isso, sim, senão ele não teria negativado desde o começo. Então, vamos em frente. Eu fui atrás do João e pedi para o João fazer pesquisa de resistência. E o João fez. Então, na região NS5A, ele tinha sensibilidade reduzida para pribentasvir e para velpatasvir, com uma mutação A30K, na 5A. E na 5B não tinha nada. E o genótipo era o mesmo, era 3A. E aí a gente... não sei se essa mutação é importante, porque ele acabou dando uma sumida, ele estava meio irritado de não querer tratar, achava que não tinha doença importante. Essa mutação, você lembra essa variante, se ela é importante, essa substituição? Eu não lembro, não era essa a mais comum de resistência. Como que era mesmo, Ed? Você lembra? Era... A gente falava tanto nessa mutação que quase sempre dava resistência, mas não era essa aí. Essa eu não Tinha sei. uma colega aí que eu não sei, ela era Jardelina, o nome dela, que andou mexendo com isso, não era? Era. Bom, gente, daí eu convenci a tratar, e ele foi tratar o ano passado. Daí ele ganhou uma receitinha de sofosbuvir, GP, que era mais, ribavirina, por 90 dias. O pré-tratamento, ele estava assim, ele repetiu um Fibroscan pré-tratamento agora por ARF, que falava que era F0, F1. A carga estava bem baixa, e ele tomou 12 semanas desse esqueminha aqui, terminou negativado, e agora, em abril, ele me trouxe os exames de RVS12, enzimas normais, RNA negativo. Esse esqueminha é bom, professora? Você deu sofosbuvir com GP 12 semanas. Riba. E com riba. 1 grama de riba. 1 grama. Ele tolerou bem, não teve nenhuma... Tomou direitinho. Esse esqueminha é muito bom. É um esquema triplo, né? Você está atingindo as 3 estruturas ali envolvidas na replicação viral, né? Tem o inibidor de protease, tem o inibidor de polimerase, tem o inibidor de NS5A. E ainda você deu uma ribavirina, então ficou um esquema super robusto. Ele, se não respondesse isso aí, estaria sem opção, estaria perdido. Nesse caso tem coisas interessantes, porque ele faz um ARF, ele estava igualzinho bioquimicamente, e o ARF bate com a biópsia lá atrás, né? Ele fez isso antes de tratar. Quase 2 anos depois de ter terminado o tratamento, que ele recaiu, e no pré-tratamento daquele, ele tinha um 14 kPa, agora com um ARF dava 1, alguma coisa de metros por segundo, que dava F0/F1. Esse Fibroscan estava errado, né? Eu acho. Acho que estava hiperestimado. Eu acho que Leopoldo amassaria. Doutora Alberto vai chorar. Essas elastografias que estão sendo feitas agora, eu acho que tem uma acurácia, um poder diagnóstico muito maior do que as que foram feitas
logo no começo, quando começou o aparelho, que o próprio examinador, às vezes a radiologista, quando não tinha muita experiência, não tinha. E agora eles estão adquirindo mais experiência e tal. Eu acho que está saindo uma coisa mais abalizada, mais. Acho que sim. E a pergunta, doutora Maria Lúcia. Eu faço uma agora RVS 24 ou faço uma RVS 48? Ele me ligou para saber quando ele faz o próximo, para ter certeza que ele curou. E você? Pois é, eu sempre mostro um trabalho que... Porque, assim, o nosso PCDT e as guias internacionais e tudo, elas só indicam você fazer uma avaliação de HCV-RNA 12 semanas após o término do tratamento. E aí fica sempre essa questão, será que eu faço mais uma com 24? Será que eu faço mais uma com 48? E a gente, muito tempo, fez isso lá no ambulatório, nunca detectamos nenhum caso que tivesse negativo na 12 e positivo depois. Aí tem um trabalho francês que eu sempre mostro, que eu acho legal, porque é um trabalho assim com quase 4.000 pessoas. Eles pegaram essas 4.000 pessoas que tinham RVS na semana 12 e botaram todo mundo para fazer mais um RNA na semana 24. Então, de 4.000 pessoas que fizeram isso, 12 apareceram como RNA positivo. Então, isso deu 0,4%. Aí, esses 12 foram submetidos a uma análise filogenética. E dos 12, 7 eram reinfecções, não eram mais o mesmo vírus. Então, a taxa de possibilidade de você ter um RNA negativo na semana 12 e positivo depois caiu para 0,1%. Então, ficou claro que não era necessário, muito menos custo efetivo, você fazer mais um RNA. E aí, no guideline lá da SLD, eles colocam assim, só precisa um, não precisa fazer mais nenhum, só faça se a ALT não estiver normal. Aí, vale a pena você fazer, né? Então, a gente até parou de fazer lá no ambulatório, né? Porque realmente parece ser um achado assim extremamente raro e que não justifica. Agora, no caso individual, de uma pessoa que já andou aí negativo, depois aparece positivo e tal, se ele fosse meu paciente, eu acho que eu faria mais um, mas vai dar negativo. E você faria também, Edu. Oi? Eu faria também. Nesse caso aí, eu faria. Esse cara já teve problema aí, sei lá. E vocês mandariam ele para o ambulatório do Gustavo, quinta de manhã, de RVS, para monitorar a hepatocarcinoma? Não. Essa hepatopatia avançada não me convenceu. Convenceu você, Ed? Não. Ele tem um F1 aí pelo último AF e eu não pensaria nisso. O FIB4 também, aparentemente, plaqueta boa o tempo todo. Transaminases normais, o FIB4 vai ser 0, F0, F1 no máximo. Eu não seguiria mais esse. Eu faria mais um RNA dele por segurança dele e assim, para ficar mais tranquilo. Sei lá, pode acontecer, sei lá, um falso negativo aí, eu faria, mas depois disso eu liberaria ele, não ficaria seguindo, não. Sibeli? Eu também, eu fazia RNA também, mas eu também não me convenceu cirrose, não, viu? Eu não... Rastreamento também acho que não tem fibrose avançada, não. Eu vi uma da velha guarda entrando, mas eu não vi se ela saiu. Doutora Virgínia Figueiredo. Ela estava aí mesmo. Ela está aí, né? Eu tenho um doente parecido com esse, bem parecido também no consultório, um advogado. Ele tinha também problema com álcool, durante o tratamento ele parou de beber e tinha problema também com maconha
durante o tratamento ele ficou fumando maconha e tal, e tudo bem. E ele, eu não sei até que ponto a aderência dele foi 100% durante o tratamento. Bom, ele não respondeu no final ele tomou SOF com DACA, eu acho que foi a mesma coisa desse esquema aí do Eduardo. E aí, quando foi depois, no final do tratamento estava positivo, 12 semanas depois continuava positivo, tinha subido o RNA. E ele, como advogado, perguntou para mim, disse, qual é o tratamento que eu posso fazer agora? Ele tinha entrado na justiça, ele mesmo, defendendo em causa própria. Aí eu disse, tem o esquema triplo agora, o Vosev, que é o SOF com Velpatasvir com Voxilaprevir. E aí ele conseguiu na justiça e também tomou 12 semanas e aí curou também negativo, ou está negativo. Aqui a gente não tem esse esquema, mas também seria pelos guidelines americanos, seria também uma outra possibilidade é um comprimido só e seria uma chance também de... Não, o Vosev seria perfeito mesmo. Alguém quer perguntar mais? Senão a gente vai perguntar para a doutora Maria Lúcia aqui como é que o guideline brasileiro e como foi a experiência dela nesse inquérito nacional sobre falhas de tratamento com DA que você encontrou nesse trabalho que foi publicado semana passada. Põe somzinho aí, põe som. Está sem som, doutora Lúcia. Não, eu estava perguntando para o Edmundo, acho que vocês não participaram, né, do inquérito de retratamento. Acho que não. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tive 2 pacientes também que não responderam ao tratamento, que responderam tiveram recaído. Uma senhorinha bem no começo, acho que tinha genótipo 3, acabou recaindo, mas não quis tratar, quer dizer, saiu, não voltou mais. E o outro que retratou, também não lembro qual que ele retratou e que respondeu, mas também 2 casos só que não responderam. Os meus que tiveram essa situação eram genótipo 3. Os 2 são genótipo 3 também, que eu tive os 2 eram genótipo 3. Não está conseguindo compartilhar? Eu não. Agora deu. Deu, mas cadê minha apresentação? Que eu não sei onde é que ela está. Deixa aberto atrás, embaixo, no rodapé. Então, eu deixei. Na barra de tarefa tem um PowerPointzinho ali. Então, ó, estou clicando nele, mas nada... Não, tem um embaixo. Tem um embaixo? Aonde? Agora sumiu. Então, vou parar de novo. Eu sempre me banando com esse negócio. Tá, tô compartilhando. Aí... Clica. Isso, agora vai no P lá de baixo. Esse? Não, tem um mais para baixo. É o seu, da sua página. E para mim apareceu uma mais embaixo aqui. O senhor parou sua apresentação, doutor Edu? Parei. Ele parou. Aí, agora. Agora foi. Agora deu, né? Beleza. Deixa eu pôr aqui no modo apresentação. Então, é sobre... Essa era uma apresentação, foi lá do Hepatoides, né? Que é sobre o retratamento. Então, assim, começando com a questão de responder a um tratamento, né? Muitos fatores contribuem para que você responda a um tratamento. Fatores dependentes do paciente,
Então, tem várias coisas no paciente que podem influir. Se ele já for cirrótico, tiver comorbidade, se já não tiver respondido a vários tratamentos anteriores, se tiver um MC elevado, as questões de adesão, e sexo masculino, responde pior que sexo feminino. Então, coisas relacionadas ao paciente. Depois tem coisas relacionadas ao vírus. Então, uma delas é o genótipo 3, né, que esse paciente do Edu tinha, a existência dessas variantes de resistência, conforme ele comentou, o paciente às vezes pode ter uma resistência primária, ele já tem essas variantes de resistência e já não responde, né? Essa aqui, que é a mutação, que eu estava querendo lembrar o nome, que é 80K, que é a que mais dá resistência, né? Alguns acham que a carga viral também elevada poderia contribuir, embora isso seja um pouco polêmico, e as questões relacionadas ao tratamento em si. Se ele teve a duração correta, se ele foi um tratamento de alta potência, ter ou não ter ribavirina muda a resposta ao tratamento, se você está usando drogas de barreira genética menor ou maior. Então, várias coisas influem e elas estão todas combinadas, né? Então, o próprio tratamento, ele pode gerar uma toxicidade, com isso comprometer a adesão e a resposta do paciente. O paciente pode ter uma resposta imune que seja diferente em relação ao vírus, né? O paciente ser mais imunodeprimido, menos imunodeprimido, as questões da resistência e de inibição viral. Então, tudo isso está muito relacionado para gerar uma resposta ou não. Então, quais são as principais razões de uma pessoa não responder a um tratamento, e estamos falando de tratamento com DAA, né? É a adesão, porque vai reduzir o tempo de exposição à droga, a cirrose, que reduz a exposição do hepatócito à droga, porque já tem distorção da arquitetura, shunts sistêmicos, e o remédio não chega lá no hepatócito para matar o vírus, e as tais das mutações ou substituições associadas à resistência, que é o nome mais correto para essas mutações de resistência, né? Então, hoje até estava comentando ontem sobre esse trabalho, é um trabalho muito interessante, assim, super legal, de adesão, que foi feito, que era assim, os pacientes tinham umas cartelas com os tratamentos, então, é um trabalho que envolveu 103 pacientes, e eles recebiam as cartelinhas com os comprimidos. E essas cartelas, elas tinham um chip. Então, cada vez que o paciente quebrava a cartela para pegar um comprimido, era registrada uma informação de que o paciente tinha possível, a não ser que ele cuspisse e jogasse fora, né? Mas que ele possivelmente tinha tomado o remédio e que horas que ele tinha tomado. Então, aí isso depois foi registrado para todos os pacientes, nesse cartãozinho aqui que vocês estão vendo, e tudo que é amarelinho aqui, teoricamente, estão todos os pacientes, né, aqui na vertical, e tudo que é amarelinho é dose não tomada. Então, olha o grau de não adesão que os pacientes têm, né? Olhando esse gráfico aqui, computando tudo, 32% dos pacientes poderiam ser caracterizados como não aderentes ao tratamento. Então, 1/3 das pessoas não tomou o tratamento e foi considerado não adesão ter tomado menos do que 90% da dose. E tem uma galera que para um tempão, tá vendo esses traços aqui? É porque ficou vários dias sem tomar remédio, né? E o mais interessante, assim, do trabalho, também é interessante, é que os pacientes são mentirosos, né? Então, perguntava-se para o paciente se eles tinham tido adesão ao tratamento. Tive sim, que é o vermelhinho, né? E aí, quando ia avaliar com o cartãozinho, se via que a adesão não tinha sido tão boa assim. Mas o mais interessante desse trabalho foi que
a adesão, ela nem tem um impacto tão grande assim como a gente pensa na resposta virológica sustentada. De modo que se viu que só quando a adesão cai abaixo de 50% é que começa a comprometer a RVS. Né? Então, se o paciente tomar 60% daquilo que foi prescrito ou mais, ele vai ter uma RVS, e a gente muitas vezes vê isso na prática. Né? O paciente parou com um mês porque aconteceu não sei o quê, vai ver, respondeu. Né? Tomou 2 meses, parou, respondeu. Então, talvez esta dose que a gente dá, ela seja até mais do que o necessário para um paciente ter uma RVS. Então, taxas de adesão tão baixas quanto 50% se associam a mais de 90% de chance de alcançar uma RVS. Então, como a adesão não é assim um super problema, pelo menos não parece ser, o problema maior realmente são as resistências aos DAs. A maior parte das falências ao tratamento estão associadas à emergência dessas variantes associadas à resistência, e elas ocorrem pela ordem, mais nos inibidores de protease, depois no NS5A, e bem mais raramente aos inibidores da polimerase, que nem o sofosbuvir, né? Resistência primária basal é raro, 15% dos pacientes que apresentam resistência, a resistência é basal aos inibidores de NS5A. E a resistência aos inibidores de NS5A, elas persistem por mais tempo, elas fixam, né? Então, o paciente pode voltar a ter problemas, aquilo que a Eunice estava comentando, por exemplo, vamos dar mais um pouco de sofosbuvir e da clatasvir. Mas como o paciente provavelmente já apresentou uma resistência a um NS5A, e ela fica persistente, a hora que você der de novo, a resistência está lá, né? Diferente da protease, por exemplo. Ela é mais frequente, mas ela desaparece muito rapidamente. E as drogas mais recentes induzem menos resistência, né? Então, aqui são o número de pacientes que começaram a falhar aos tratamentos com DAA, que começaram lá em 2014, né? E no começo tinha até uma taxa de falência grande, e era principalmente aos inibidores de protease, aos inibidores não NS5A. E ao longo do tempo isso foi diminuindo e predominando basicamente com os inibidores de NS5A. Só relembrando, né? Os inibidores de NS5A são todos aqueles que terminam em asvir. Então, o da clatasvir que esse paciente recebeu é um inibidor de NS5A. E isso daqui é um trabalho que avaliou o baseline de um retratamento. Então, na hora que os pacientes eram submetidos a um retratamento, eles tinham pelo menos uma mutação de resistência ao NS5A. Só um pouquinho deles, quase 20%, é que não tinham variantes de resistência. E o pior da história é que, às vezes, a resistência não era só a uma região. O paciente apresentava mutação de resistência à protease e ao NS5A. Então, isso acontece em cerca de 30% das vezes. Então, mostrando que a hora que você põe o paciente em retratamento, ele já está meio cheio de resistências, e essas resistências podem até ser múltiplas, né? Agora, o que a gente vê na prática é que com os novos DAs, a falência ao tratamento é super pouco comum. Cibele acabou de comentar aí que, sei lá quantos pacientes que ela tratou, deve ser bastante, ela teve só 2 que não responderam, né? Todos os serviços têm muito pouquinho, foi até difícil fazer esse trabalho, porque tinha pouco paciente não respondedor aos DAs. Esses aqui são os esquemas atuais que a gente tem, né? Sofosbuvir e ledipasvir está
praticamente já assumindo da praça em todos os estados do Brasil, né? A gente vai ficar só com sofosbuvir e velpatasvir e o GP. E vocês estão vendo que são todas drogas que dão quase 100% de resposta. Então, a gente encontrar um paciente que tenha que retratar está sendo cada vez mais raro. Agora, se a gente põe isso em números assim do Brasil, tem aquele trabalho que fala que está faltando, nunca sei se esse trabalho está muito correto ou não, mas que está faltando a gente tratar 600 mil pacientes até 2030. Se a gente estimar, por esse slide anterior que eu mostrei, que a resposta vai ser em 96% a 98% dos casos, nós vamos ter ainda 15 mil pessoas sem RVS e que nós vamos precisar retratar. Então, quando a gente pensa assim em termos de Brasil, até que não é tão pouco assim. E o que as guias internacionais falam? Essa daqui é do ISO, né, a guia europeia para retratamento, e que coloca que a primeira linha para retratamento é o sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir, que esse que o Edmundo colocou, né, que o paciente conseguiu lá na justiça, que a gente ainda não tem no Brasil, até ele já foi submetido lá para a Conitec, está em análise, e se o paciente, vocês sabem que o cirrótico descompensado não pode usar inibidor de protease, né? E o voxilaprevir, ele é um inibidor de protease. Então, nesse caso, tem que usar sofosbuvir e velpatasvir com ribavirina por 24 semanas. Tá? Outra opção que eles dão, que se for um paciente com fatores preditivos de muito pouca resposta, usar esse esquema que o Edu usou, sofosbuvir com glecaprevir e pibentasvir por 12 semanas. Pacientes que tiverem uma complexidade grande de resistência, já fizeram vários tratamentos. Então, vocês veem aqui que é um tratamento ótimo. A gente não precisa ficar sonhando com o Vosev se a gente pudesse continuar tendo esse tratamento de sofosbuvir com glecaprevir e pibentasvir. O problema é que a gente não tem mais essa possibilidade, porque a gente teria que juntar o GP, que tem no SUS, com o sofosbuvir sozinho, que não tem mais no SUS. No SUS, agora, ele só tem combinado, ou com o ledipasvir num comprimido só, ou com o velpatasvir num comprimido só. E aí, conversaram lá com a Gilead para vender o sofosbuvir sozinho, eles pediram uma fortuna, e aí acabou. Então, nós não temos mais possibilidade de usar esse esquema que o Edu falou, né? Guia americana é basicamente a mesma coisa, a primeira opção recomendável para você retratar é o tal do Vosev, né? Que é, então, triplo, sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir, né? E a outra opção poderia ser o GP, exceto para quem já tem uma mutação de resistência a um inibidor de protease, por 16 semanas. Então, é isso aqui que a gente está tendo agora no Brasil para retratamento. GP por 16 semanas. Vocês estão vendo aqui que ele não é bom se a pessoa já tiver tido uma resistência, uma falência a um tratamento anterior com inibidor de protease. Mas como o Edu não fez isso, ele fez com sofosbuvir e daclatasvir, talvez se tratasse com o esquema atual, também poderia ser... que no caso dele não, porque é genótipo 3, né? Então, a gente está com uma opção de retratamento no SUS que é meio capenga, né? Ela pode ser que seja boa para alguns pacientes, mas nem todos. Então, é isso aqui que está no nosso PCBT. Como é que nós podemos retratar? Se não tiver cirrose, GP por 16 semanas, com ou sem ribavirina. Acho que vale sempre a pena dar ribavirina se o paciente tolerar. No Child A, a mesma coisa. No Child B, não pode usar o Previr.
Então, aí vai para velpatasvir, sofosbuvir por 24 semanas. Aí a gente cai naquilo, né, que a Eunice comentou, é o mesmo esquema por 24 semanas, com ou sem ribavirina, a gente teria que dar se o paciente fosse um descompensado. Então, só o que tem na literatura, assim, para mostrar que esse Vozev é ótimo, né? Está quase batendo 100% em tudo quanto é situação de retratamento, genótipo 1, 2, 3, 4, que tratou antes com NS3, com NS5A, com a combinação dos dois. Então, o retratamento aqui vai bem com tudo. Estudos de vida real mostram a mesma coisa com o Vozev, americano, alemão, italiano, francês, tudo mostrando aí mais de 95% de RVS no retratamento. Aquele que a gente tinha, que é esse que o Edu usou, sofosbuvir com GP, tem pouca informação na literatura, mas ele parece ser... dá uma taxa bem importante de RVS, né? Então, aqui, de acordo com o genótipo, por exemplo, no genótipo 3, que era o caso desse paciente dele, de 14 que foram tratados com esse esquema, 100% respondeu, né? Genótipo 2, 100%, e aqui no genótipo 1, que teve essa queda, mas foi um paciente que não respondeu. Os trabalhos tudo com N pequenininho, né? Então, fica difícil de avaliar. Aqui é um estudo francês, né? Mostrando que com sofosbuvir e IGP, que é essa turma aqui, a gente também tem 100% de resposta ao retratamento. E se for GP sozinho, é que aqui é só 12 semanas, mas vocês estão vendo que cai. O sofosbuvir faz falta, né? Então, a opção que nós temos hoje é um retratamento com 2 DAAs, né? Esse tratamento poderia ser, tem informação na literatura, de sofosbuvir com velpatasvir mais ribavirina por 24 semanas, em pessoas que falharam a sofo e vel. E vocês estão vendo aqui que se o paciente já tiver mutação de resistência, o que acontece na grande maioria dos pacientes com o genótipo 3, a RVS cai para 77%. Então, tratar com o mesmo esquema pode ser uma opção, mas você não vai alcançar aquele 100% de resposta que a gente gostaria. E esse que a gente tem que usar agora, que é o GP, por 12 ou 16 semanas, quando a gente pega todos os genótipos, dá 91% de RVS, o que não é nada mal, né? É um bom retratamento. Só que a hora que a gente quebra os subgrupos desse trabalho aí que colocou GP por 16 semanas para retratamento, tem alguns grupinhos que vão pior, né? Então, se fosse rótico, já cai para 75%, se tiver uma resistência complexa, NS3, NS5A cai bastante também, né? Então, se o tratamento prévio também tiver sido com a associação diminuidor de protease NS5A cai também. Então, a gente tem uma opção de retratamento que é boa, mas não é ótima, como a gente tinha antes, que podia juntar o sofosbuvir. E, por fim, isso aqui são os dados desse registro brasileiro de retratamento, que foi esse trabalho aí publicado agora, né? Então, 20 centros participaram no Brasil todo, região norte, centro-oeste, nordeste, sul, e a gente conseguiu juntar 132 pacientes que tinham acompanhamento de resposta com retratamento, 70% eram homens, uma média de idade de... vocês veem aqui, 70% homens, né? Uma média de idade de 58. Surpreendeu que a gente pensou que o genótipo 3 ia ser super prevalente nesses que não responderam e foram para retratamento, mas não foi, correspondeu a 40%, genótipo 1, 53%, e também não era assim que todo mundo era cirrótico, 50% dos pacientes eram cirróticos. Aí, com que eles foram... Aqui
tratamento anterior que eles fizeram, né? A maioria tinha sido tratado com esse esquema que o paciente do Edu foi tratado, sofosbuvir e daclatasvir. Tinha uma galera com sofo-cine, com 3D, com sofo-LED, sozinho sofo-riba, né? Então tinha vários tipos de tratamento, mas o mais comum foi sofo e dacla. E o que a gente teve de resposta? Quando o pessoal foi tratado com essa combinação que esse paciente aí usou, sofosbuvir com GP, que foi usado em mais de 50% dos pacientes, a RVS foi de 100%. Quando foi retratado com sofo e dacla, isso aconteceu em 17%, a resposta foi 82%. E quando foi retratado com sofosbuvir velpatasvir, a RVS foi de 85%. Teve uso de ribavirina, acho até que aqui não colocamos, mas ela não fez diferença na taxa de resposta. Vários pacientes usaram, um número grande, mas não modificou em relação a quem não usou. Dos 132 pacientes retratados, apenas 7 não responderam, então a nossa RVS para retratamento foi de 94,7%. Todos os tratamentos foram bem tolerados, sem eventos adversos graves. Então, mensagens finais aí dessa aula, né, era que quando houver recorrência da viremia, considerar sempre a possibilidade de infecção, avaliar a adesão ao tratamento anterior e, para avaliar essa possibilidade de reinfecção, refazer a genotipagem, né, porque para você saber que genótipo que você está, de fato, tratando, reavaliar o grau de fibrose antes do retratamento, porque, às vezes, a gente fica com a informação lá atrás. Não era cirrótico, aí não tratou, não respondeu, vai tratar de novo, e a gente não reavalia a fibrose, né? Esse daí do Edu reavaliou e estava lá com um ARF bem baixo quando ele foi submetido ao retratamento, né? Pacientes sem cirrose e com falência a um único DA tem mais chance de resposta ao tratamento duplo, se tiver que fazer duplo, né? E os pacientes com cirrose e tratado com mais de um DA, eles vão responder melhor a tratamento triplo, ou sofosbuvir com GP, que é a mesma coisa do que o Vosev, que é o sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir. Na falta, considerar a extensão, que é o que o PCDT fez, né, passar para 16 semanas, e adicionar ribavirina. Tá bom? Então, só para dar meu depoimento aí do meu paciente, consegui até ver aqui, um paciente genótipo 3, cirrótico, ele tratou com sofo, velpa, reativou, então que você nem tinha nessa casuística tratamento com sofo e velpa, e daí ele tratou com sofo, GP e riba. E daí o retratamento com sofo, GP e riba, e daí ele respondeu. E não tinha respondido a sofo e velpa. E daí ia ficar difícil retratar, porque cirrótico ia ter que tratar, não tem a sofo agora, né? Com GP. Ainda bem que ele pegou essa fase. Ainda bem que ele tratou. Triplo. Nesse aí não tinha, acho que, primeiro tratamento com sofo-velpa, porque são coisas mais antigas, né? Demora um século para publicar as coisas, né? Juntar tudo, aí fazer o trabalho, publicar. Então, é umas coisas mais antigas. Mas esse esquema de sofo com GP era ótimo. Uma pena não ter mais. Que pena. É uma pena. Vai limitar um pouco o tratamento, né? Os retratamentos, né? Principalmente, né? Muito legal sua aula, chefia. Muito boa. Muito boa. Legal. Boa aula, Luz. Parabéns. Aprendemos muito. Eu sei que os mais novos isso pareceu Jurassic Park, né? As coisas que não tem mais. Quando eu falei para a Carol por que ela pensou porque eu tinha feito biópsia, por que eu não fiz isso. É exatamente isso. A gente tinha uma sequência que a gente adotava, hoje está bem mais fácil. Né? Nossa, mas na época do Telaprevir e Boceprevir, gente, era um absurdo. Eu não tratei nenhum paciente, olha, eu não tenho coragem de tratar, porque o grau de complicações era muito alto e eu não tenho nenhum
sou ligada a nenhum centro de referência. Eu falei, se os pacientes complicam aqui, como é que ele vai para o convênio que ninguém vai saber o que fazer? É muito perigoso. Eu falei, eu não trato com isso não, gente, não dava. Foi uma época muito difícil. Foram tempos difíceis. Nossa. Mas é legal, né, Du, a gente ter vivido a história de Conta Cibele. Uma vez eu dei uma aula desses negócios da história da hepatite C, nem me lembro onde é que foi. E aí, o primeiro slide era uma gastrofolha que o Edu fez, que era de 86. Nossa. Aí tinha a história da paciente e tal, daí tinha a hipótese diagnóstica hepatite não A, não B, conduta, meticortem, 40 miligramas durante não sei quanto tempo e tal, né? Então, era pré-interferon ainda, né? Não se sabia nem que o vírus existia, e a gente não sabia como tratar. Aí vão aparecendo as coisas e a gente vai acompanhando, é muito legal. Muito bom, a gente viveu tudo isso, não A, não B, aparecer, descobrir o C. Nossa, começar a ter kit para fazer dosagem, para pesquisa de hepatite C, usar toda a soroteca lá para fazer as pesquisas, nossa, muita... Daí começar com o interferon lá atrás, depois interferon com ribavirina, meu Deus, quanta coisa que a gente viveu. E os primeiros testes para hepatite C, os ELISA de primeira geração, davam falso positivo que só. Aí eu me lembro que Vitorino, aqui em Recife, levou um soro para os Estados Unidos, não sei para onde, para fazer esse anti-HCV de primeira geração. Aí pegou um bocado de doença, hepatite autoimune, cirrose biliar primária, deu tudo positivo. Aí eu disse, esse vírus C está em tudo que é doença do fígado, todo mundo é positivo. Impressionante. Aí depois foi vendo que não era isso, que era falso positivo, que ele cruzava, dava reação, sobretudo com essas doenças que tinham autoimmunidade. Bastava ter hipergama, globulinemia, dava positivo, né? Eu disse, esse vírus é o cão, ele pega o fígado de todo mundo aí, e todo mundo tem essa doença. Não A, não B. Pessoal, vocês queriam aproveitar e fazer alguma pergunta? Aqui estão os Jurássicos, não sei se os mais novos aproveitaram a discussão, mas foi para a gente que viveu isso, foi bem legal. Com certeza. Se ninguém quer perguntar, acho que a gente podia encerrar, né? Agradecer a doutora Lúcia pela revisão. Muito boa. E esse caso, eu lembrei dele quando a Eunice pôs no grupo o trabalho, né? Do grupo da SPH, que a doutora Lúcia capitaneou, mostrando o que está acontecendo aí com os retratamentos. Né? Muito bom. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Boa noite. Excelente. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Volte sempre, Ed. Você está muito sumido. Obrigado, Lúcia. Beijo. Tchau. Tchau.